Olá pessoal, como vocês estão? Hoje eu vim trazer para vocês aqui um bolo vintage, que é um bolo que mistura, né, o espatulado liso com bicos de confeitar. E são vários bicos de confeitar. Mas antes de começar essa aula, eu preciso agradecer ao Senhor, né, por mais uma oportunidade de trazer para vocês essas informações, esse conhecimento, essas dicas que eu vou trazer para vocês aí, tá bom? E antes de tudo, se você ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal, tá? Deixa aí seu comentário, deixa sua dúvida quando terminar o vídeo. Se tiver alguma dúvida, deixa aí que a gente vai responder a todos vocês, tá bom? E eu fico muito feliz com a interação de vocês. Então nós vamos começar aqui, né, uma aula um pouquinho comprida, porque é um bolo muito detalhado, com muitos detalhes, né, com muitos bicos de confeitar. Então eu vou estar explicando para vocês detalhes sobre esses bicos de confeitar e também, né, como aplicar eles no bolo, porque existem sim técnicas, porque senão não fica bonito, tá? Fica um acabamento grosso, então a gente precisa ter esses detalhes, ter esse cuidado, né, com os detalhes, para que fique um bolo bem bonito. Esse bolinho meu aqui é um bolinho pequeno, de 15 centímetros de diâmetro, tá? Por 10 centímetros de altura. Então, eu vou fazer algum detalhezinho aqui, mas eu tenho que tomar cuidado também com o tamanho do bico de confeitar que eu vou falar aqui no caminhar do vídeo, tá bom? Então, nós vamos começar o nosso bolinho tirando da forma, né? Importante, né? Eu vou tirar aqui da forma. Importante, gente, esse bolo meu não foi feito hoje, né? No caso, a gente fez ele ontem, deixou ele prensado. E tem praticamente aí 24 horas que ele tá prensado. Tô arrumando aqui, né, ele na bandeja. E nesse caso, eu quero que ele fique centralizado. Mas como eu já disse aqui, se você for fazer uma decoração onde você vai utilizar o topper, né, na bandeja, você pode deixar ele um pouquinho mais para um canto, para deixar um espaço maior na frente do bolo, por exemplo, ou do lado. Aí fica muito do que você quer fazer no bolo, tá? Então aqui tiramos nosso bolo. Esse aqui recheio aqui de cacau 50% com maracujá, bom demais. Ó, então nós vamos tirar aqui o saquinho, como eu já falei, esse saquinho aqui são aqueles saquinhos de feira, né? Onde a gente coloca no mercado, a gente põe os hortifrutis, né? Os legumes, frutas. Então eu gosto dele porque ele é bem firme, porque na hora que eu retiro aqui não pode ficar pedacinho, não pode de forma alguma, se ficar um aqui dentro do bolo, eu puxar ele rasgar, não pode, né? Então o ideal é que ele seja bem firme. Primeiramente, nós vamos espatular o nosso bolo normalmente, tá? Com a nossa pré-camada aqui, né? Sempre importante, né? Que é muito importante a nossa pré-camada. Porque a gente tampa assim os buraquinhos. Por mais que vá bico de confeitar, né? A gente vai fazer uma decoração de bico de confeitar por cima. Eu preciso tampar, porque se der uma bolha, aí é difícil de arrumar. Ainda mais que tá aí no bico de confeitar, né? Porque se der uma bolha debaixo do bico, né? Da decoração de bico de confeitar ali, do bico você tem que tirar aquilo tudo ali e arrumar. Ai, trabalho é um doido. Então, a gente passa em todo o bolo, principalmente entre o bolo e a bandeja. Não pode ficar buraquinho, gente. Se vê, tampa. Tampa o buraquinho. Na lateral também, né? A gente tampa aqui. Esse chantilly que eu tô utilizando aqui, gente, eu utilizei o amarelo com o marrom para dar como se fosse um bege, tá? Porque a ideia do bolo é bege com rosinha claro, tá? Só vou dar uma ajeitadinha aqui em cima. E aqui sempre deixar retinho, tá, gente? Nessa parte de baixo aqui, não deixa nenhum tipo de buraquinho. A gente causar problema depois, tá bom? Então nós vamos espatular esse bolo. Hoje eu não vou fazer uma camadinha fininha aqui em cima, não. Eu vou vir junto com a manga de confeitar e vou vir aqui em cima também. Por quê? Porque esse bolo eu quero um pouquinho mais alto. Alto assim, né? 1 centímetro de diferença, mas faz diferença no que eu vou fazer aqui. Porque são muitos bicos de confeitar que eu vou utilizar aqui, muitos detalhezinhos, então eu preciso de espaço, né? Então eu vou fazer isso. Mas quando eu quero o bolo baixinho, você faz só com essa espátula mesmo. Eu passo aqui e faço a parte de cima, né? A base, o topo do bolo eu faço assim. Mas quando eu preciso de um pouquinho mais de altura, eu ponho com a manga de confeitar, que vai um pouquinho mais de chantilly, consequentemente, né? Deixa eu pegar minha manga de confeitar que eu esqueci. Pronto. A gente faz assim, ó, com a manga de confeitar como se fosse um copo, ó. Fica bem mais fácil a gente colocar o chantilly. Como eu falei pra vocês, chantilly meu aqui, amarelo com marronzinho, tá? Mas assim, tipo, é uma gotinha de amarelo e uma gotinha de marrom. Aí você vai chegando no bege que você quer, tá? Ser mais escuro, mais claro. Não tem muita, assim, quantidade exata, quantas gotinhas pra chegar a esse tom, não. É um tom bem clarinho, ó. Quase que um branco, né? Mas assim, se vê, a câmera não ajuda muito, mas se vê que é um bege, não um branco, tá? A gente já ajeita o nosso chantilly e utiliza a nossa espátula para chegar ali pra frente. Por que é importante esse detalhe aqui, ó?
Só que chega ele pra frente, tá vendo? Aí agora eu vou apertar aqui e amarrar o saco, ó. Amarrar não, né? Só dar uma voltinha. Isso é muito importante, ajuda muito, porque a hora que você for espremer colocar chantilly no bolo, né? Se você não fizer isso, vai sair chantilly pro lado de cá, vai sujar sua mão, fazer uma melequeira doida, né? Então, esses detalhes ajudam muito, tá? Então, agora a gente vai colocar aqui no bolo, sempre encostando no bolo, tá? E a gente deixa bem rentinho para evitar que também fique algum espaço e venha entrar ar, né? Então, ó, aperta com um pouquinho de força para que esse chantilly venha colar no bolo mesmo. Para que ele não venha ficar, se ficar com a mãozinha muito frouxa, vamos colocar assim, muito molinha a mão, né? Ele vai ficar mole também e não vai colar no bolo como deveria colar. Então, ó, a gente faz isso em todo o bolo. E lembrando que eu preciso fazer colocar essa pressão, né, no chantilly, para que ele venha grudar no bolo, não só na parte de baixo, não só nesse pedacinho, mas também em todo o bolo. Porque, como eu falei, se deixar frouxo, pode ficar um espacinho ali e dar a temida bolha, né? Que vai atrapalhar a nossa decoração. Então é para espremer com um pouco de força, tá? Assim, na hora que você estiver espremendo aqui, para que ele encoste mesmo o bolo, ele vem grudando no bolo na hora que você estiver passando. Um pouquinho mais aqui. Sempre quando eu paro de mexer meu chantilly, eu mexo de novo antes de pegar. Porque o chantilly, gente, fica parado, ele tem a tendência a ficar poroso. Então a gente sempre dá uma batidinha nele assim, quando a gente for pegar mais um cadinho. Deixou o chantilly parado, sempre faça isso. Faço a mesma coisa, com a minha espátula aqui. Faço assim, porque além de te dar uma segurança maior, e se você fazer dessa forma, né, você segurando dessa forma, te dá uma segurança bem maior, tá? Vamos terminar aqui. E sobre o que eu já falei aqui, utiliza o bico perlê na manga de confeitar para fazer essa parte aqui do bolo. Só se você quiser, tá? Dá para fazer aqui, ó, tô utilizando sem o bico, né? Dá para fazer também. A diferença, praticamente eu não vi diferença, tá? O negócio vai ser quando você for espatular o seu bolo. Aí que tá o segredo. Não é como, assim, colocar também no bolo ajuda muito a te dar menos trabalho. E se vocês perceberem, ó, percebem que tá bem assim coerente as camadinhas? Pode ser que fique um pouquinho mais gordo que a outra, a gente vai consertando aqui. Mas se você põe de qualquer maneira, uma parte mais grossa, mas isso vai te dar mais trabalho na hora de espatular, tá bom? E pra gente espatular agora, espátulazinha lisa, 4 dedos aqui, um aqui atrás, pra te dar firmeza, segurar a espátula. Vou encostar na bandeja e vou dar uma leve levantada, ó, percebe? Leve levantada. Por que eu sempre gosto de falar isso? Porque isso faz toda a diferença para que seu bolo fique retinho, né? Para não fique um bolo assim, ó, e sim, dessa forma. Então, para isso, é muito importante esse detalhe. Nós vamos encostar essa pontinha aqui na base do bolo, junto com a bandeja, tá? Aqui, ó, e sempre olhando para a espátula. Segura a espátula firme. Não é a espátula que vai se modelar para o bolo, vai sim o bolo na espátula. Então, a gente mantém a espátula firme no mesmo lugar. Se eu precisar acrescentar chantilly, eu vou acrescentar. Pronto. E vou precisar acrescentar. Ah, gente, um detalhe que eu esqueci, né? Que a gente, só limpar aqui no espátula, a gente faz a parte de cima primeiro. Por quê? Porque como eu tô acostumada a fazer com essa aqui, não utilizar a mão de petar, eu já teria arrumado a parte de cima. Então, por isso que eu esqueci. Mas primeiro, você sempre arruma a parte de cima, tá? Ó, vendo alisando. Aqui eu vou precisar acrescentar um pouquinho mais de chantilly, porque fica umas falhinhas, né? E a gente vai consertando o bolo, vai arrumando, né? Para que ele fique retinho. Aqui também, ó, nessas bordas aqui, vou precisar acrescentar mais. É normal, tá, gente? Porque quando a gente acrescenta assim, pode ser que uma parte fique mais grossa que a outra, faz parte. Depois que a gente acrescenta a chantilly assim, a gente precisa dar uma arrumadinha aqui com a espátula. Por quê? Porque senão, quando você for passar outra espátula, essa espátula pode vir arrancando esse chantilly, já que ele não tá tão grudado no bolo. Então é importante que você faça isso aqui, ó. Porque aí ele vai grudar. Aí depois você vem com a outra espátula, tá? Só vou dar uma ajeitadinha aqui.
E a gente vai arrumando, ó. E a gente sempre faz a parte de cima para depois pegar a lateral. Porque vamos supor, fiz a lateral aqui, vou precisar consertar. Quando eu mexer aqui, automaticamente aqui não vai atrapalhar. Então eu vou ter que mexer na parte de cima. Então a parte de cima é sempre primeiro. Se tiver alguma dúvida, gente, deixa aí no comentário. Deixa aí no comentário que eu vou respondendo vocês, ó. Peguei de novo a espátula. De olho na espátula, eu não olho pro bolo. Por que eu tô olhando pra espátula? Pra ver se ela tá reta mesmo. Se ela tá retinha, se ela não tá torta, né? Não tá balançando. Porque isso faz toda a diferença quando a gente for terminar, para que o bolo fique retinho, tá bom? Então, provavelmente vou ter que acrescentar um pouquinho mais de chantilly aqui na base. Atingir meu chantilly aqui. Ó, gente, eu falo pra vocês que o chantilly, né? O chantilly, ele é um grande aliado para que você venha fazer decorações bonitas, tá? Não tem jeito de fazer uma decoração bonita com um chantilly que não tem um ponto legal, tá? Então, se não tiver um ponto legal nesse chantilly, se você tiver um chantilly que não dá ponto, fica mole demais, é melhor que o chantilly fique duro, assim, mais firme na hora que você bate, né? Que você tem que ficar texturizando ele, é melhor do que o chantilly que fica mole. Porque quando você tem que texturizar, você texturiza o chantilly, você consegue chegar na textura que você quer. Agora, o chantilly mole, você não chega na textura de jeito nenhum, porque tá mole, né? Não tem como endurecer. Então, quando você for escolher a marca aí que você vai utilizar, né? Você precisa utilizar uma marca. Não é questão de preço, né? Porque nem sempre a mais cara é a melhor, mas também nem sempre a barata vai servir, né? Tem que sempre pensar nisso. Já falei sobre chantilly aqui, e o chantilly bom, gente, faz toda a diferença. Hoje eu uso essa marca aqui, e é uma marca muito boa, assim. Como já falei também aqui, se ela quiser me patrocinar, estamos aí. Estamos aí, né? Mas eu uso da Flashman hoje, mas eu utilizei outras marcas. Mas foi a única marca que eu utilizei que, assim, eu tive só êxito, né? Nunca tive problema com ela. Outras marcas, infelizmente. Eu até brincava que com as outras marcas, umas outras marcas que eu utilizei aí, claro que eu não vou dizer, né, qual é, pra não ter problema depois, mas algumas outras marcas eu só tinha problema. O chantilly tinha vida própria, né? Tinha dia que tava bom, tinha dia que tava mole, tinha dia que cada lote vinha de um jeito, não. Aí eu falei, eu preciso encontrar uma marca que a Flashman é um pouco mais caro do que as outras que eu utilizava, mas tipo assim, é R$2 mais caro, R$3 mais caro, depende muito, né? A promoção, costumo pegar promoção. Então, ou seja, eu consegui, por ser um pouquinho mais cara, mas eu nunca tive problema com ela. O chantilly sempre veio da mesma forma, nunca mudou, né? A textura, nunca mudou. Sempre, nunca tive problema. Vai ter um tempão já que eu tô usando ela, tem meses já que eu tô usando ela. Posso dizer até anos usando ela e nunca tive problema. O chantilly nunca mudou. Vou só acrescentar mais um cadinho de chantilly aqui. E é assim mesmo, gente. Espatular bolo, se você tá começando a espatular bolo agora, é devagar, é paciência. Você precisa ter paciência, porque espatular bolo exige paciência. Porque você conserta de um lado, às vezes atrapalha do outro, aí você tem que ir lá consertar o outro também. É isso aí. E nunca pense assim, mas vai vir bico de confeitar aqui, vai tampar. Claro, em algumas situações, não precisa ficar alisando demais. Vamos supor que aqui na parte de baixo eu fosse colocar mais uma camada de chantilly de outra cor. Não preciso ficar alisando demais na parte de baixo. Mas, como nesse caso meu aqui, eu vou utilizar bico de confeitar, não é uma parte assim muito grossa, né, de outro chantilly, então eu não posso manter aqui mais ou menos. Alisar bonitinho, porque pode ser que apareça, né? Não é o que a gente quer. A espátula firme. O ponto legal para você saber se seu bolo está sendo alisado perfeitamente é quando você vê que o chantilly, né, está sendo alisado, ele está por toda a espátula. E não, por exemplo, um buraco aqui assim, ó. Vamos supor que tivesse um buraco aqui assim, ó. Aí provavelmente aqui, né, ou tem que acrescentar mais, ou tem que tirar mais das partes que estão com chantilly. Aí depende muito, você tem que estar sempre observando o seu bolo, ó. Você vê, consertei aqui e desarrumou aqui em cima. Então,
Vai eu de novo. Arrumar mãozinhas de fada. Tem que ser mãozinha de fada, gente, porque senão, se você não usar mão leve aqui, você vai mais destruir do que arrumar o seu bolo. Ok. Mãozinha leve. Agora eu vou tirar a quina. Ah, vou pegar meu Perflex que eu esqueci. Vocês podem perceber que eu esqueci tudo, né? Então aqui eu tô com meu Perflex, ele molhado, né? Úmido, no caso. Vou tirar, vou limpar a minha espátula no papel e vou depois passar no meu Perflex. Por quê? Porque isso ajuda a dar um acabamento muito melhor na quina, tá? A quina fica bem mais acabada, bem melhor, bem mais bonita, né? Tem quininha bem retinha, fica muito bonita. Então, ó, por ele ficar, pelo Perflex estar úmido, faz com que meio que sele, né? Parece que sela, né? Assim, a quina fica muito bom, fica muito bom. Então, eu aconselho vocês a fazerem isso. No começo, vocês podem perceber que eu não utilizei o Perflex, porque tanto faz. Só vou utilizar o Perflex quando eu estiver terminando o bolo, que é nesse caso aqui. Concluindo, né, a quina. Aí eu dou acabamento com o Perflex molhado, que ajuda demais, gente. Aí vocês podem ver que eu tiro o excesso no papel, porque o Perflex é ideal que ele não esteja sujo de chantilly. Ele vai me atrapalhar ao invés de ajudar. A espátula, quando eu vou passar a espátula no Perflex, ela tem que estar limpinha. Ó, quina perfeitinha. E ó, gente, isso é tudo prática, tá? Vai fazendo as suas quinas aí, que você vai ver que um dia você vai acertar, você vai começar a acertar a ponto de não parar mais de acertar. Então agora, gente, ó, meu bolo tá praticamente pronto, né? Eu vou agora só limpar aqui a minha quina aqui, da parte de baixo, né? O restinho de chantilly que fica aqui. Importante limpar. Sempre limpe. Mesmo que você vá tampar com alguma outra coisa, sempre limpe. É questão de capricho. Eu falo que o bolo, né, a decoração de bolo, não é só pegar e fazer. Precisa de capricho. Então eu gosto de trabalhar com meus bolos com muito capricho nessa questão, porque algumas pessoas podem nem perceber, mas outras vão perceber, e o importante é que você crie esse hábito, né, de capricho, de cuidado, né, de higiene, de um bolo. Você olha que limpinho, né, arrumadinho. Agora eu vou começar com o bico de confeitar, tranquilamente, sem pressa. Então eu vou utilizar alguns bicos de confeitar aqui. Não vou dizer para vocês assim exatamente, alguns eu tenho o número do bico, mas eu vou mostrar para vocês qual que é esse bico, para quando vocês for comprar, vocês tem mais ou menos o nome do bico, né? Mas o número, por que eu não tenho alguns, não tem número? Porque eu comprei esse, né, da China, esses bicos de confeitar há 7 anos atrás, há muito tempo, quando eu comecei a trabalhar com bico de confeitar, né? Comecei a trabalhar com bolo, que antes era só bico de confeitar. Então eu comprei da China, então boa parte dos meus bicos aqui não tem número. Então eu vou falar para vocês mais ou menos o nome, né? O nome do bico, mas para vocês terem uma noção, eu vou mostrar para vocês verem, tá bom? Mas o número eu não tenho de alguns por causa disso, tá bom? Porque não vem numerado, né? Mas eu tenho alguns da Wilton ali, então acaba que a gente consegue falar o número de alguns. Então, eu vou mostrar pra vocês, pertinho, só pra vocês verem a quina. Olha só. Percebe o contraste do rosa ali, ó? Uma quina retinha, tá vendo? E isso é muito importante, essa quina retinha é muito importante pra gente fazer um trabalho bonito, né? Então agora eu vou tirar isso aqui, porque agora vai ser o bico de confeitar. E eu vou fazer aqui vários babadinhos, vários detalhes, de acordo com a referência que a cliente gostou, né? Eu mandei para ela, ela gostou. Então, eu vou utilizar de acordo com ela. Vou mostrar para vocês que eu tô com o celular aqui, que é a foto da referência, só que meu celular tá bem velhinho, então a imagem dele tá bem ruimzinha. Vou ver se eu consigo mostrar para vocês verem qual que é essa referência. Peraí. Vamos ver se vai dar para vocês verem. A imagem não tá tão boa, porque meu celular também não está muito bom. Tá vendo? É essa referência que ela me pediu. Nós temos aqui, né, vários babadinhos, né? Babatinhos, gotinhas, enfim, tem inúmeras coisas. Então, ou seja, bastante coisa, tá vendo?
É um bolo cheio de detalhe. Nós vamos tentar reproduzir o máximo de detalhes possível, né? Claro que alguns pode ser que a gente não consiga por causa do tamanho do bolo, mas a gente vai tentar fazer o mais próximo possível, como eu sempre explico para meus clientes. A gente nunca faz igual, e sim parecido, tá bom? Então, eu vou pegar lá agora o chantilly rosa pra gente começar os babadinhos. Ó, agora o meu primeiro bico que a gente vai utilizar vai ser esse aqui da Wilton, o bico pétala, pra vocês verem. Tá vendo? Aí tem uma partezinha mais gordinha e uma parte, perdão, partezinha mais gordinha e a partezinha mais fininha, tá? Esse aqui é o 123 da Wilton. Como eu falei pra vocês, esse eu tenho o número, né? Porque esse eu comprei separado. Estou utilizando aqui um chantilly rosinha. Como eu vou fazer um babadinho, gente, precisa que esse chantilly esteja mole, mas não muito mole, ó, percebe, ó? Ele não cai, não escorre, mas ele tá super macio, tá? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ó, super macio, sem porosidade, porque para fazer o babadinho eu preciso que ele esteja bem, né, bem lisinho, vou colocar dessa forma. Agora aqui vai uma dica muito importante. Eu preciso tirar todo o ar dentro aqui do chantilly, porque se eu estiver fazendo babadinho aqui e esse chantilly tiver com ar, ele vai explodir, esse ar vai sair e vai sujar o meu bolo e também vai estragar a decoração. Então eu vou pegar minha espátula, vou chegar para baixo, fazer assim para baixo, né, com o chantilly, e vou meio que apalpar o chantilly assim, ó, fazendo com que ele volte para baixo, porque é a forma que eu tenho de tirar o ar, tá? Essa é a forma que eu utilizo. Desculpa o barulho aí, né, mas tem dia que a rua aqui tá movimentada, então eu vou fazendo isso várias vezes, ó, para tirar o ar do chantilly, para evitar que isso aconteça. A gente faz isso, ainda corre o risco de acontecer, tá? Então, ó, vamos lá. Vamos escolher a parte da frente do bolo. Já escolhi, será essa aqui, porque ficou mais lisinha. As outras partes tem um buraquinho ou outro, então a gente tampa, a gente põe isso para trás. Vou pegar firme aqui e vou fazer o meu babadinho, tá? Por que eu uso a parte de trás? Para ser a emenda. Deixa eu pegar minha tesourinha aqui, que eu esqueci. Cadê minha tesoura? Some. A hora que a gente mais precisa. Pegar outra aqui. Uma dica muito legal, gente, sobre esses bicos assim, vocês podem perceber aqui eu passei um durex. Por quê? Porque a minha manga de confeitar tem esse detalhe aqui, ó. Aí aqui na bordinha isso pode me atrapalhar no bolo. Na hora de encostar aqui na bandeja isso pode me atrapalhar. Então eu passo um durex aqui para não atrapalhar. A parte fininha do bico nós vamos deixar para baixo, tá? Pra gente fazer o babadinho, nós vamos deixar para baixo, tá bom? E a gordinha vai encostar no bolo. Olhando aqui a frente de novo. Volto aqui que eu vou usar a parte de trás. Então, nós vamos começar. Sempre limpando o bico de confeitar quando você começa. Esse babadinho aqui eu quero que encoste na bandeja, tá? Então, ó, vou fazer assim, ó. Eu quero que ele encoste na bandeja. Meu intuito é esse. Opa. Eu queria que ele fizesse isso, tá vendo? Gente, claro que como eu sempre explico pro cliente, nunca fica igual, né? Nunca vai ficar igual. A nossa intuito é fazer o mais parecido possível, mas não é quer dizer que vai ficar igual, né? Então, ok aqui. E agora nós vamos dar de bico, porque agora a gente vai fazer outro tipo de decoração aqui, tá? Vamos fazer outro detalhezinho. Vou aproveitar aqui o meu rosa, esse rosa aqui, para fazer um acabamento aqui em cima, já que eu estou com ele utilizando esse rosa, tá? Aqui, gente, eu vou utilizar o mesmo rosa, só que agora eu vou utilizar o bico 1N da Wilton, tá? 1N. E vou fazer o acabamento, um acabamento aqui em cima. Um dos acabamentos, né? Que são vários. Então, aqui a frente, aqui a minha emenda. Então, aqui nada mais do que eu vou fazer alguns detalhezinhos, ó. Eu aperto e faço como se fosse um S, tá?
como se fosse um S. Beleza? Então agora eu vou para outra cor aqui embaixo, um rosinha mais claro aqui embaixo, tá bom? Pessoal, eu trouxe para mais perto aqui a câmera para vocês verem o detalhe de mais perto, tá? Aqui, gente, eu vou fazer um detalhezinho aqui, e eu peguei esse rosa que eu utilizei aqui, e coloquei marrom. Olha a diferença que dá. Dá um rosa seco. Claro que eu acrescentei um pouquinho também mais de chantilly para ficar um pouquinho mais claro. Mas acrescentei um marrom para que ele ficasse um tom de rosa mais seco, tá? Pra gente fazer a diferença, né, de um babado pro outro. Então aqui eu vou utilizar o bico pitanga, que o pessoal fala bastante aí, bico pitanga. Percebendo, deixa eu ver se dá focar, se vai focar. Tá vendo? Esse é o menorzinho que eu tenho. Uma dica muito importante é que você faça o seu bolo coerente com o bico coerente com o tamanho do seu bolo. Se o bolo fosse maior, eu utilizaria bicos um pouco maiores, tá? Mas no caso aqui, como esse é pequenininho, eu quero fazer um detalhezinho mais delicado. Detalhes mais delicados. Então, eu tô utilizando bem pequenininho esse aqui, ó. Tá? Esse é o bico pitanga. Vou colocar aqui o chantilly. E como eu disse, gente, é muito importante que você informe o seu cliente que no bolo você faz parecido e não idêntico, tá? É muito importante, porque a gente nunca consegue fazer idêntico, né? Cada profissional trabalha de um jeito, então a gente precisa entender e explicar para o nosso cliente que não vai ficar igual, tá? A gente pega a foto como modelo, mas é só, a gente não consegue fazer idêntico, tá? A questão das cores, os tons das cores, como a inspiração que eu mostrei para vocês aí, os tons de chantilly, do detalhe, né, eu não consigo fazer, né, igual. Então, eu vou fazer o mais próximo, né? Então, aqui com o nosso bico de confeitar, agora nós vamos fazer sempre pela parte de trás, essa aqui minha. Vou fazer um detalhezinho aqui, ó, pra tampar essa emendinha aqui, ó. Ó, bem devagarzinho. Percebem que a gente começa pequenininho, vai grande, ó. Para dar o efeito mesmo de caindo. Nessa hora, minha gente, é bastante atenção, porque e outra coisa muito importante, não esquece de tirar o ar do chantilly, porque se isso pode acontecer, né, de vir um ar ali e acabar estragando a nossa decoração. Tire o máximo de ar possível que você puder tirar. Esse detalhe que eu queria fazer, tá? E agora nós vamos para outro bico. Ah, pessoal, só esqueci um detalhezinho aqui, que eu vou fazer aqui um acabamento aqui em cima, com o mesmo bico, depois eu vou mostrar para vocês aí. E eu estou utilizando porque a inspiração, eu tenho que ficar de olho na inspiração lá para ver, porque tem uso, né, do mesmo bico em várias partes do bolo e vários bicos também diferentes. Então, por isso que eu tenho que estar sempre de olho aqui para fazer o mais próximo possível, né? Gente, agora eu vou fazer um detalhezinho aqui, que é o babadinho, né? Eu vou fazer um babado assim, ó. Só que eu tenho que seguir essa ordem aqui. Porque se eu for fazer um babado, começa aqui, termina ali, tem que fazer meio que uma coerência, né? Do mesmo ponto que esse aqui. Então, vamos lá para a parte de trás, sempre começando pela parte de trás. Eu vou marcar, né, aqui o pontinho onde eu quero começar o meu babadinho e terminar ele, ó. Tô dando pontinhos aqui, sempre seguindo essa direção aqui, ó. A mesma emenda do babado de baixo. Pode seguir assim, ó. Você faz assim, ó, pra você seguir. Tá exatamente onde você quer que saia. É importante a gente marcar, por quê? Porque senão a gente vai começar de um jeito e não vai ficar bonito no final, tá? Porque a gente começa de um jeito, depois você já começa a ter que fazer de outro jeito, né? É importante que você faça
o mais perfeito possível, né? Então, a gente vai fazer a mesma coisa que eu fiz com esse aqui, eu vou fazer aqui em cima, tá? Tá vendo que é importante eu ter feito aqui o pontinho? Que aí eu sei aonde exatamente eu tenho que parar. Tá vendo? Tá vendo como é importante esse detalhezinho? São detalhes pequenos, mas que fazem toda a diferença no final, no resultado final. E aqui eu só faço o movimento de sobe e desce, tá, gente? Tá vendo? Esse detalhe. Tá vendo o detalhezinho? É isso. Agora a gente vai pra... Aí o que agora eu vou fazer? Como eu tenho que utilizar o mesmo bico de confeitar aqui, que eu vou utilizar a mesma cor. O que eu vou fazer? O acabamento entre essa emenda aqui do babadinho de baixo, tá? Então a gente vai fazer assim, ó. Sempre começando pela parte de trás. Por que eu gosto de começar também pela parte de trás? Porque se eu errar, eu já vou acertando até chegar na parte da frente, tá? Aqui, gente, eu vou utilizar o bico... Vou mostrar pra vocês. Até que eu pegar pra mostrar pra vocês. Aqui, gente, eu peguei um pitanga também, porém, deixa eu ver se dá pra ver, um pouquinho maior que eu fiz isso daqui, tá? Um pouquinho maior. Então, agora o que eu vou fazer? Esse detalhezinho aqui para como se fosse um acabamento fechando essa emenda. A bailarina tem hora que não para, sabe? Não ajuda. Então, ó, eu vou apertar e jogar para baixo. Apertei e joguei para baixo. Apertei e jogo para baixo, assim. Tá vendo? Ó. Apertei e jogo para baixo. 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 Vocês podem perceber que aqui eu fiz um pouquinho maior. Então, eu quero fazer um pouquinho menor. Então, por ser na parte de trás, não tem problema. Então, a gente vai agora fazer aqui um pouquinho menor. Tá vendo? Fica mais bonitinho o acabamento. Vou pegar aqui em cima. Por isso que é importante você sempre começar pela parte de trás, tá? Então, ó, apertei e jogo para baixo, apertei, jogo para baixo, tá vendo? Apertei e jogo para baixo. E sempre limpando. Vocês podem perceber que eu sempre estou limpando o bico de confeitar. É preciso, tá? Porque senão a gente pode estragar o detalhezinho, não fica tão bonito assim. Então é importante que você limpe o bico de confeitar. Pronto, perfeitinho. Esse era o detalhe que eu queria fazer aqui embaixo. E agora eu vou para outros detalhes. Gente, agora eu vou utilizar aqui o bico perlê, bem pequenininho, ó, e é a parte mais zoada, tá? Eu já errei aqui. Então, ó, o que a gente tem que fazer? A gente vai colocar aqui o bico, ó, vou mostrar pra vocês, e vou levar até aqui. Só que o levar até aqui, se o chantilly tiver com ponto muito mole ou muito duro, ele vai cair. Então, é muito importante você ter paciência, ó. Encostando no bolo, para que essa tirinha não caia. Né? Essa parte é a mais enjoada. Então, pega aqui da emenda. Um deslize aqui. Não fica 100%. Claro que gostaria que ficasse. Mas nós não somos máquina. A gente vai fazendo aqui, detalhezinho. Encoste no bolo. Aí, caiu. É, gente, não é fácil, não. Essa parte mais enjoada. Opa! Vou pegar um outro palitinho aqui. A gente retirar essa parte que caiu. Tentar retirar, né? Ó, tirando aqui uns pedacinhos. Consegui tirar.
Pronto. Essa é a parte mais enjoada, gente. Eu não tenho muita prática com esse fiozinho, né? Não tenho muita prática, mas é isso aí. Não ficou legal, vamos consertar. Aí aqui a gente pega de volta pro chantilly. Por que essa parte é enjoadinha? Porque é um detalhezinho muito fininho, muito delicado, e você não pode encostar. Eu já encostei no bolo, depois eu vou ter que corrigir isso aqui. Né? Então, essa parte aqui, eu sou, infelizmente, muito pouca prática nessa parte, assim, de babadinho, sabe? Desse tipo de risquinho aqui, eu, infelizmente, tenho muito que aprender ainda. Porque exige prática, tá? Exige prática. Vou fazer esse babadinho aqui também na parte de baixo. É fácil, não é? Aqui é força, prática. Força não, perdão. Aqui é prática, né? Ixi, aí caiu na hora que não devia cair. Tirei aqui. Depois esses detalhezinhos que eu encostei, eu dou um jeitinho de arrumar. Dá um jeitinho. Põe uma perolazinha. Aqui eu estou apertando muito pouquinho o chantilly, tá? É de levinho. Eu tô encostando nele. Na manga, né? De confeitar, no caso. E aqui a gente vai aplicando. Devagarzinho. Isso aqui exige paciência, gente. Paciência e prática. Eu confesso que esses fiozinhos assim eu não tenho muita prática. Conserta aqui. Não ficou 100%, mas ficou bonitinho. Agora eu vou tentar arrumar esses aqui com um detalhezinho aqui. Vou fazer agora o outro bico e volto para mostrar para vocês. Agora a gente vai fazer um acabamento aqui nesse babadinho, comecinho desse babadinho, na emenda desse babadinho, né? Infelizmente os meus risquinhos não ficaram tão certinhos, mas é isso aí, né? Então agora eu vou fazer o acabamento aqui, como eu fiz aqui de baixo. Aqui eu vou fazer só um risquinho, tá? Então é isso. Deixa eu ver aqui se tem mais algum detalhe. Tem mais umas coisinhas que eu vou fazer aqui embaixo aqui.
Eu já mostro pra você agora, eu vou usar o bico perlê, igual eu fiz esses risquinhos aqui, só que agora com um chantilly rosa. Para fazer um detalhezinho aqui e aproveitar para tampar alguns defeitinhos que eu cometi aqui, uns errinhos que eu cometi aqui. Essa cordinha aqui, gente, eu aconselho você a treinar bem mais. Eu treinei, só que a verdade é que na prática, né, é só na prática e com o tempo que a gente começa, né, a aprender, né, começa a fazer com êxito. Vou começar aqui. Umazinhas assim. Pressiona e joga para baixo, tá? Pressiona e joga para baixo. Pressiona e joga para baixo. No caso aqui, pressiona e joga para cima, né? Pressiona e vai para baixo, aqui para cima. É como se você fosse fazer uma bolinha. Aí você faz a bolinha, ó. Faz a bolinha e empurra para baixo. Para dar a pontinha. Então, gente, essa questão do babadinho é você ter paciência, prática. O meu, assim, não ficou tão, mas eu não gostei muito, porque ficou um pouquinho torto aqui, né? Mas é isso aí. Ficou até bonitinho, o bolo bem detalhado, né? Mas é legal que você treine bastante, tá? E o ponto do chantilly também é muito importante, esse ponto. Porque se o chantilly estiver muito duro, ele não vai fazer, vai cair também. E se tiver muito mole, ele também vai cair. Então, é importante que tenha esse cuidado aí, tá? Deixa eu só ver aqui, de mais inspiração aqui. Claro que algumas coisas eu não consegui reproduzir aqui da inspiração, porque o bolo, como eu expliquei para a cliente, né, o bolo dela que ela me mostrou é um pouquinho maior, então infelizmente alguns detalhezinhos eu não consegui reproduzir. Deixa eu ver onde tem mais um detalhezinho aqui que eu preciso colocar. É isso, agora eu vou para outro detalhe. Pronto, gente, eu vou aplicar aqui agora essas bolinhas. Eu só tô com essas pequenininhas aqui, as minhas grandes acabaram. Então eu vou colocar aqui as pequenininhas. Vou colocar aqui em alguns os detalhezinhos aqui. Bem sutil. E vou acrescentando, porque essas bolinhas dão um charme, né? A gente vai acrescentando. Aí o detalhe aqui, gente, é muito de você. Esse bolo aqui, pelo que eu vim estudando sobre esse bolo, ele não tem muito assim, ele não tem muito, como é que fala? É muita coisa mesmo. E esses bolos de vintage, né, são bem cheios de babado, cheios de coisa. E outra coisa importante você explicar para o seu cliente também é que esse tipo de bolo pode, se você trabalha por quilo, pode pesar um pouco mais por causa da quantidade de chantilly que vai em cima, tem jeito. É diferente de um bolo todo lisinho, né? Então aqui eu vou acrescentando aqui as bolinhas para dar o charme. Primeiro você olha onde sempre você está colocando, ó, tô colocando primeiro aqui, concluo, né, em todo o bolo, depois eu mudo a posição onde eu vou colocar outras bolinhas. Para eu não me perder, né, senão corre risco de você colocar num lugar, não colocar em outro. Essas bolinhas são pequenininhas, são bem enjoadinhas, porque são bem pequenininhas. Então, pessoal, é isso. Esse é o resultado do bolo, né? Alguns detalhezinhos eu tive que consertar aqui por causa da fitinha, né? Mas basicamente é isso. E fica a dica aí pra vocês sobre essas cordinhas, né? Elas são muito enjoadinhas porque elas exigem você ter um manuseio assim, colocar a pressão certa no saco de confeitar, o chantilly tem que estar na textura certa, você precisa colocar a pressão certa, né? O movimento certo. Então, elas são um pouquinho enjoadinhas. Então, eu aconselho vocês a testar, né, antes, né, porque aqui ficou bonitinho, não ficou do jeito que eu queria, né,
mas também é questão de prática. Eu não faço essas cordinhas com frequência, são muito raras saírem aqui. Então, é uma dica legal para vocês aí, para vocês irem testando, né, para vocês irem fazendo aí, caso você queira trabalhar com esse tipo de bolo, né, com esse tipo de trabalho que é bico de confeitar. Então, isso fica uma dica legal para vocês aí, tá bom? Então, essa foi a decoração. Vou deixar a fotinha do bolo aqui, porque a luz da câmera, né, acaba que atrapalha um pouquinho, não tá dando para ver muito bem os detalhes. Vou deixar uma foto para vocês aqui no finalzinho para vocês verem, tá bom? Então, mais uma vez, obrigada a você que assistiu até aqui, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, e deixa aí seu comentário, compartilha, né, me fala se você tem alguma dúvida, me deixa aí, né, uma dica se você também quiser me dar a respeito dessas cordinhas. Eu também gosto de ver as dicas de vocês, que são dicas também que agregam aqui no meu conhecimento também, tá bom? Então, Deus abençoe vocês e até a próxima. Tchauzinho!